eu devo fazer quando eu percebo que eu estou negociando com alguém com um perfil agressivo? Alguém que está negociando ganha-perde, ele ganha e a gente perde. Quero ouvir de vocês. O que a gente faz? Não vale bater no cliente, não vale jogar granada. Já pensei, não nego, mas quero respostas boas aqui e histórias. Boa. Bom, eu penso o seguinte, tá? Quando eu ouço histórias de vendas e pelas vivências que eu tive também durante o processo de vendas, fica muito claro para mim que existem dois caminhos muito claros, que inclusive não é ensinado em Harvard à toa, é porque realmente são os dois caminhos que acontecem. Ou a pessoa ela se posiciona para negociar uma posição, ou ela se posiciona para negociar o interesse, um foco no interesse. Então vão existir pessoas que vão entrar na negociação e com você, ou você às vezes é que entra na negociação com esse tipo de postura, onde você vai negociar daquela forma que não existe ganha-ganha, win-win, né, como se chama, onde ela está negociando algo que ela finca uma posição que a negociação é algo para ela, para atender o interesse dela. Você já deve ter visto, né, algumas vezes, eu fecho se você fizer por esse valor. Acabou. Se não for por esse valor, não adianta conversar, não vai dar para fechar. O que ela está fazendo? Ela está fincando uma posição. Na mente dela, talvez exista o interesse dela sair ganhando, e isso acontece também. Talvez ela realmente não possa fechar diferente daquele valor, daquele patamar. Aí existem vários cenários, várias coisas que podem acontecer. Mas o importante é o seguinte, a negociação, ela é focada na essência, no problema, no interesse. A partir do momento que a pessoa determina uma posição, eu como vendedor tenho que saber diferenciar, né, o que ela trouxe não foi um pedido, uma abertura para uma negociação, o que ela trouxe foi uma posição. Por quê? Eu tenho que saber como eu vou encarar. Igual você falou, não vale discutir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é respirar, ter resiliência, porque às vezes você fez um processo de vendas tão longo que quando a pessoa no final finca uma posição, você vê muitos vendedores falando, o cliente em potencial foi grosseiro comigo. Não, você vai fechar se a gente fizer isso, tem que dar um jeito de ceder isso aqui, enfim. E ele acaba tentando discutir ou negociar algo que não atende os interesses dele, mas só o da outra pessoa em cima daquela posição. O pior é quando o vendedor assume uma outra posição para contrapor a posição do seu interlocutor. Então ela acaba assumindo uma outra posição também, mas desse jeito a gente não vai conseguir avançar, porque aqui a gente só trabalha dessa forma. E o que acontece, a negociação fica entrincheirada, totalmente entrincheirada. A gente não sai do lugar, é quando a gente chama que vai para as trincheiras, né? Então o vendedor, se eu for negociar e eu ver que uma pessoa assumiu uma posição, ou ela está tentando negociar algo onde somente ela saia ganhando, ela não abra muito espaço para o meu interesse, o que eu faço? Eu devolvo a bola para ela e dou o poder para ela. Como? Vou investigar totalmente os interesses dela. Dentro do processo de negociação, existe uma etapa onde eu vou focar nos interesses dela. Então, eu separo a pessoa, o problema, a pessoa do problema e foco no problema dentro dos interesses que existem por trás do que ela está buscando. Na prática, é o seguinte, a pessoa foi lá, trouxe um posicionamento, eu não vou fechar se não for nessas condições aqui, que para ela é o melhor para ela. O meu foco não é ser, mas por quê? Tá caro comparado ao quê? Eu tenho que focar qual é a percepção que ela teve de valor em relação ao meu negócio. O que ela entendeu que aquilo está servindo como benefício para ela? O que ela entendeu como eu vou resolver o problema e qual é o potencial de ganho que ela vai ter com aquilo? E a primeira coisa que eu digo sempre é, o primeiro ponto para você contornar isso e lidar com isso na negociação é a preparação. E depois é o que você faz na hora. No processo de preparação, existe um vasto campo que você pode explorar. Mas um deles, num cenário como esse que eu trouxe aqui, é você ter muita clareza, você tem que, como vendedor, ter sempre um estudo aprofundado de quais são os tipos de concessões que você pode fazer. Segundo ponto, e esse eu acho o mais importante, você sempre tem que ter mapeado qual é a proposta de valor. Como que se mapeia qual é a proposta de valor? Você pode fazer isso numa tabela, tá, com colunas. Primeira coluna, qual é o problema que essa pessoa trouxe? Qual é o problema os problemas que ela tem que eu estou resolvendo? A segunda coluna, como que eu estou resolvendo? Na prática. A terceira coluna, qual é o ganho potencial ou ganho claro que ela tem para aquilo? Isso pode ser feito de várias formas. Se ela já teve experiências passadas, você consegue multiplicar aquilo. Se ela não tem experiência com o seu produto, com o seu serviço ou seu bem, por exemplo, você não tem essa atividade mapeada, você pode simplesmente utilizar
perguntas como necessidade de solução, por exemplo. Devolver a bola para ela de qual é o benefício que você teria com essa solução aqui e ela te dizer quais são os ganhos que ela teria. Bum, claro, os ganhos que ela tem ali. E a quarta coluna, se for possível com o seu produto, especialmente da área, né, de jornada de produto, quais são as métricas para acompanhar e desenvolver aquilo, ou cases de sucesso, ferramentas, coisas que deem legitimidade ao que você está transferindo de valor dentro daquele problema. Tá? Por quê? Você consegue no período, durante a negociação, caso ela esteja negociando uma posição, ou diga algo, no exemplo como está caro, enfim, você tem como voltar para o interesse dela e dentro desse objeto de interesse dela, você retomar o processo que você fez durante o diagnóstico. E se surgir oportunidade dentro do processo de escutativa, talvez exista outra coisa que você tem que mapear. Por isso que eu insisto muito nisso. O processo de vendas não é algo engessado, não é algo que tem um caminho claro, um caminho certo e único. Ó, faça aqui que vai dar certo. Por isso que eu criei a Brastars, por isso que eu ouço muito vocês. Não existe, eu não suporto aquelas chamadas de trainers de vendas que falam assim, ó, tem aqui um script de negociação que se você baixar ele agora, você vai fechar negócios entre 4 e 10 mil reais todo mês, não sei o que, não sei o que. Cara, amanhã. Não acredite nisso, pessoal. Não acredite nisso. A negociação, o processo de vendas em si são zilhões não, mas muitas ferramentas que você precisa dominar porque tudo pode acontecer durante a negociação. Exemplo, pode ser que a pessoa traga algum outro interesse, alguma outra necessidade implícita que eu tenha que investigar ou através do diagnóstico de pain qualifiers ali, fazendo uma qualificação da dor, ou eu posso utilizar o processo de escutativa para clarear aquele possível interesse e eu saber como eu vou agregar ele dentro do escopo que eu já defini como solução. E isso está dentro do processo de negociação, né? E o interessante nessa construção da tabela, né, para você enxergar o valor que você entrega pro teu cliente, né, a primeira coluna, basicamente, ela é 100% aquilo que você coletou na investigação de necessidades, né? Então, se você pula, por isso que você é tão não importante. tem... Exato, se você pula, você não tem a primeira coluna, consequentemente, é que nem multiplicação, né, por zero. 7.499 vezes zero é quanto? É zero. Então, se não tem a primeira coluna, você não consegue gerar valor. E aí você acaba entrando num limbo da negociação. Total, quer ver mais? Seguinte, quando a pessoa está no processo do planejamento da negociação também, para que ela não caia em tocais durante a negociação, outra coisa que ela tem que fazer, o vendedor tem que fazer, é ter muito bem mapeado e claro um trabalho em relação a isso, do que ele tem autoridade e não tem autoridade. Existe autoridade nível 1, autoridade nível 2 e coisas que são inegociáveis. Então, por exemplo, exatamente, mesmo trabalho que ele vai fazer, o que eu tenho autoridade e autonomia para negociar, faz uma tabela, bota lá, eu tenho autonomia para negociar isso, negociar esse ponto, negociar esse termo, negociar isso, negociar data, prazo, até aqui, esse é o meu limite, negociar features do meu produto, ou entregáveis, pessoas envolvidas. Claramente o que você pode negociar. A autoridade nível 2 é aquela que você não tem autoridade, que é outra pessoa, pode ser o seu líder, o seu diretor, pode ser o jurídico, pode ser o financeiro. O que exatamente essas pessoas que vão ter autoridade, você vai botar lá. E por último, até o que é... posso ir, exatamente, até onde dá para ir com o aval de outra pessoa e o que não tem como mexer. O que eu não tenho autoridade, eu teria que pedir autorização, negociar internamente para fazer devolutiva. E por último, o que é inegociável, que não adianta. Esse é um dos pontos. Agora, só para botar uma observação em relação a isso. Por quê? Eu preciso ter muita clareza dentro do meu planejamento, para quando eu for para negociação, para não negociar coisas erradas. Exemplo, eu já vi cenários onde o vendedor negociou uma coisa que era inegociável, que não poderia fazer, não poderia ir até aquela proposta que ele fez, e depois, meus caros, ele teve que pedir desculpas e para resolver aquele atrito, aquela confusão, depois de ter fechado, assinado o negócio, fazer um monte de concessões que a empresa jamais poderia fazer, e na verdade para a empresa foi uma perda, não foi um ganho aquele cliente, para corrigir aquele problema de algo que ele negociou que ele não podia fazer. Segundo ponto é ele ter respostas rápidas durante a negociação. Ele sabe o que ele tem autonomia, sabe o que ele pode negociar e o que não. Agora, o outro ponto interessante é que muita gente acha, muitos vendedores, na verdade, acreditam que, mas eu só tenho essa autonomia de ir até aqui, eu fico parecendo frágil frente ao meu cliente, né? Ele entende que, mas você não pode mais do que isso, me passa para o teu chefe. Cara, isso não existe. A minha opinião, se a sua autonomia até onde ela vai é perfeita para você. Porque você tem o lado positivo disso, os ganhos positivos disso. Que é, primeiro de tudo, quando você não tem tanta autonomia, é mais fácil para você se colocar do lado do seu cliente potencial. Trabalhar um problema, trabalhar uma solução junto com ele, mostrando que você está junto buscando uma solução.
como uma ferramenta que vai ajudar ele a resolver um problema. O segundo ponto é uma válvula de escape, é uma saída. Imagina que uma pessoa entra com você pedindo certas concessões, pedindo certas coisas durante a negociação, que já começam a afetar o seu negócio, começam a afetar a sua comissão, a sua lucratividade, enfim. Você tem como transferir essa autoridade para outra pessoa. É isso, mas isso não é comigo, eu vou resolver. E aí você ganha tempo para respirar, criar opções, pensar melhor em como resolver essa situação durante a negociação. No mínimo ali durante o planejamento, a pessoa ter mapeado quais são todos os tipos de concessões que ela pode fazer. Não é difícil, galera. Você consegue mapear todos os tipos de concessões das mais diversas possíveis e que tipo de ganho... Você vai servir para todas as suas negociações, né, cara? Você tem que ter isso pronto. Você tem que ter isso pronto. Senão você a mesma coisa que você entrar numa areia movediça, né? Exato. Você não sabe aonde você pode pisar, aonde você não pode. Se você não tem clareza do que está na sua mão e o que não está na sua mão, você está na posição mais frágil do mundo de negociar. Daniel, né? Você agora não consegue se defender. Vocês convivem com isso. De 0 a 100%, quantos vendedores, qual percentual vocês dariam para quantos vendedores vocês acham que tem isso claro e bem mapeado? Quais são todos os tipos de concessões que ele podem fazer e como aquilo impacta a meta dele, a comissão dele? Bem mapeadinho. Quantos vocês acham que já fizeram esse exercício? Certinho. É baixo. Muito baixo. Cara, menos de 10%. Eu chutaria isso pelas interações que eu tenho, porque requer um nível de maturidade alto, né? Outro dia eu estava conversando com um aluno do nosso treinamento online. Até fica aqui o convite para o amigo ouvinte conhecer o nosso treinamento, como se transformar em um super vendedor. Tem link aqui no post para você conhecer. Eu estava conversando com ele e tal, e ele fez uma pergunta, né? Interessante, eu respondi para ele, mas eu perguntei, cara, você não assistiu o módulo X? Né? Eu não lembro o número do módulo que trazia a parte de negociação. Ele falou, não, eu assisti tudo, assisti 2 vezes. Eu falei, tá, mas você fez os exercícios? Você colocou em prática? Né? Lá a gente mostra algumas estratégias, mas assim, óbvio que o aluno precisa pegar isso e interpretar para a realidade dele. Ele precisa fazer esse exercício. Ah, não, mas é que eu não tive tempo. É isso, complicado. Faltou maturidade. Porque não é que ele não teve tempo, ele não teve prioridade, né, Dani? Não teve a disciplina de sentar e falar, não, mas peraí, ao invés de assistir 2 vezes o módulo, que é um módulo muito legal de negociação, porra, meu, por que você não sentou logo depois da aula e fez o exercício, né? Tá lá o exercício, tudo bonitinho, o Daniel explica, né? Então, assim, eu chutaria que menos de 10%. Assim, sabe o que eu digo para essas pessoas, geralmente? Eu faço uma analogia bem simples, de dois tipos, mas envolve futebol. Eu pergunto o seguinte, você acredita que adianta o Cristiano Ronaldo assistir numa tela como se faz determinado drible, como se cobra o pênalti, e ele já vai aprender e vai entender como se faz? Adianta ele fazer ali, praticar um pouquinho, 1 dia, 2 dias, e tá resolvido? Ele vai conseguir fazer isso profissionalmente em campo? Não. Ele precisa praticar todos os dias. Quando o treinador dele chega para ele e fala o seguinte, olha, Cristiano Ronaldo, hoje você vai treinar pênalti. Ele fala, pô, pênalti? Já sei treinar pênalti. Nunca. Ele vai treinar pênalti todos os dias. A pessoa que assiste o treinamento, vai lá presencialmente, faz anotações, etc., e depois não se esforça para levar isso para a prática, não se esforça para treinar isso de alguma forma, com alguma solução dentro da empresa, não vai se transformar numa habilidade. Uma coisa é o teu conhecimento. Eu leio um livro. Tem gente que lê 1 milhão de livros, mas na prática, a pessoa vai lá no LinkedIn, bota lá, fulano de tal, embaixo, executivo de contas, spin série, não sei o que, bota um monte de coisa. Mas na prática não sabe fazer nada. Cai num roleplay, no processo seletivo, não sabe fazer. Por quê? É obesidade intelectual, né? Bom, muito bom isso. Total. É obeso intelectualmente, só isso. Uma coisa é o teu conhecimento, uma coisa é, eu tô com alguns sintomas, acho que eu tô doente, eu entro no Google aqui, pesquiso, poxa, acho que eu tô com essa doença X aqui. Vou lá no médico, chego no médico, doutor, eu tô com esses sintomas, ele fala, isso é virose. Eu, virose? Tem certeza, doutor? Porque eu tô com isso, né? Eu vi que pode ser isso. O que diferencia o médico em relação ao que eu penso ali na hora? Poxa, ele tem no mínimo 6, 8 anos de experiência, mais, né? 8 anos de experiência. No mínimo 8 anos de experiência. Eu fiz uma pesquisa. Significa que eu não tinha conhecimento? Não, eu tinha certo conhecimento. Exato, mas ele teve experiência prática, anos de vivência. Essa é a diferença entre conhecimento e habilidade, skill. Uma coisa é eu ouvir, tem vários vendedores que vai ensinar alguma coisa, já conheço isso, já ouvi. Mas na prática não desenvolve. Já sei, na prática não desenvolve, né? A diferença entre conhecimento e skill. Só pegando um gancho no que você falou. E acho assim, cara,
principal ponto, né, de negociar com pessoas que são super agressivas, né, o ganha-perde, o cara que senta o pau no seu produto para desvalorizar, para ver o quanto ele consegue de desconto ali, né, o agressivão mesmo que está vindo para esfolar, né. Acho que a principal coisa que você tem que estar preparado, né, para entrar na negociação com essas pessoas, né, é você estar preparado emocionalmente, cara. Né, porque não adianta nada, né, tipo, é lógico que ajuda muito a gente estar super preparado, a gente preparar toda essa tabela, preparar todas as coisas, deixar tudo arrumadinho, o que eu posso mexer, o que eu não posso mexer, né, é super necessário fazer tudo isso que o Guilherme falou, né, mas se você não estiver preparado emocionalmente, a primeira que ele te dá no joelho, você já perde a sua racionalidade, você já fica puto, você já quer bater na mesa, né? Ou você parte para luta e fuga muito rápido, né? Uhum. E daí o que acontece, né? Ou você fica naquele estado acuado, né? Do tipo, porra, o cara é agressivo, eu vou apanhar, eu sou um vendedorzinho, o cara é compras de uma multinacional, né? Eu preciso fazer tudo o que ele tá me pedindo para poder fechar o negócio. E daí você vai lá, né? Fica indefeso, certo? E começa a entregar para ele tudo que ele pede. E sai com o negócio fechado. E daí você chega lá e você é esfolado pelo seu gestor, porque tá dando prejuízo, porque não tem como fechar nesse prazo, porque não tem como fechar nesse preço. Vai lá e vê o que dá para fazer, vamos ter que, né, dar um jeito de voltar atrás nesse negócio, enfim, né? Ou você entra no luta, que é pior ainda, você começa a bater boca com o cara, você vai se desentender com o cara ali, você vai querer, mas se eu pedir 30% de desconto para o que vocês vendem aqui, vocês vão me dar também? Né? Aquela coisa que, tipo, porra, não existe a troca, né? Entra numa brigona, né? Entra numa brigona que não tem, aí é perde, né? Não tem como dar negócio, né? Então, os principais 2 pontos, né, fora toda a questão técnica que a gente já estava conversando, que está coberto de razão, tem um monte de material, de Mapan, de matriz, de um monte de coisa para você se preparar para a negociação, né? Você estar preparado emocionalmente para negociar, né? Porque o cara do outro lado ele vai fazer o possível para te machucar, para te fragilizar, para te detonar, né? Para deixar você desse tamanho aqui, né? E para você aceitar o negócio dele, né? E daí, quando você, principalmente, você tá num mês difícil, você tá com o funilzão Saara, né? É o único negócio que você tem para fechar esse mês, né? É melhor ficar sem fechar negócio nenhum no mês do que fechar um negócio com preju no mês, né? Então você tem que estar preparado emocionalmente. E segundo, você tem que estar absolutamente pronto, mas igual um monge, para chegar para ele e falar assim, ó, não. É isso aí. Daqui, não, simplesmente não, cara. Entendeu? E não é brigar com o cara, é falar assim, cara, com essas condições, né, que você tá me pedindo, a gente não consegue avançar. É um acordo, não é vender, né? Tudo por assim, na maior calma, exatamente da forma como eu tô falando com vocês aqui, né? Cara, nessas condições, né, o nosso produto, a gente entende que tem um valor assim, assado, né? Você está pedindo mais do que a gente tem como política comercial, né? Adoraríamos ter você como cliente, né? Mas se você coloca isso e crava essa posição, né, a gente não consegue avançar. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, seja feliz com outro fornecedor, né? Qualquer coisa estamos completamente à disposição, né? E se retira da negociação. Né? Grande parte das vezes esse cara volta. Se você já está negociando, se você já vendeu, se isso daí está feito, o processo comercial direitinho, ele entendeu o valor que tem, tudo que a gente já conversou, valor, ROI, tudo que ele sabe que ele vai ter com o seu produto, né? Daqui uma semana chega um e-mailzinho, precisamos conversar novamente, vamos entender como que... Não tenha medo de falar não, porque se você nunca fala não, né? Vai vir outra machadada. Muito em seguida vai vir outra machadada. E daí você vai ter que ficar o tempo inteiro abrindo mão. Sua margem ralo. E aí a gente não consegue fazer nada. Né? Então, esteja preparado emocionalmente para negociar com um cara que vai vir para te bater. Né? E daí você tem que ter uma postura grande mesmo. Né? Eu sei o que a gente está fazendo. A gente não vai brigar. Né? Se tomar uma porrada, continua calmo e tranquilo, esperando vir a próxima, né?
E quando o cara pedir alguma coisa que não, você fala, não consigo, não vamos fazer, né? A gente prefere, né? Quando é SaaS e tal, eu sei que as coisas escaláveis, não tem como usar esse argumento, mas tipo, cara, depois de amanhã eu vendo por um preço melhor para outro cliente. Né, eu preciso valorizar o meu estoque, não posso abrir mão, né, vender tudo que eu tenho aqui a prejuízo, sendo que meu produto é muito bom, amanhã eu vendo para outra pessoa pelo preço cheio, cara. Certo. Entendeu? Se eu não valorizar o meu produto, eu, vendedor, não valorizar o meu produto, ninguém vai. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube. Porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!